Aleluia. Não há fonte melhor do que o Senhor Jesus. Esqueça a conta de amanhã, esqueça o problema que tem que ser resolvido depois. Agora é o momento de adoração. Aleluia. Senhor, não tem nada melhor para dar para vocês. Junto ao poço estava quando ajudou, viu a sede que havia em mim. Cante, igreja. Peça para ele, vai-me dizer, pois tenho sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede estar.
O céu acontecer aqui nesta noite. Simplesmente entre nessa atmosfera. Mostra o que acontece quando o seu
orações. Aleluia. O momento de dízimo e de ofertas também é um momento de adoração. A adoração é você se curvar totalmente a Deus. E o momento do dízimo, o momento das ofertas, é o momento onde você está dizendo para você mesmo que você não depende do dinheiro. É onde você está dizendo para você mesmo que você está totalmente em contramão ao mundo. Enquanto ao mundo muitos fazem tudo pelo dinheiro e vivem baseado no dinheiro, você está dizendo que você depende totalmente de Deus. E nesse momento eu quero pedir para que você nesse momento entregue o melhor a Deus. Entregue aquilo que Deus já te deu. O dízimo é simplesmente a gente devolver uma parte daquilo que Deus deu a você. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa daquilo, porque Deus é o Deus do ouro, Deus da prata. Mas a verdade é que no momento que você está dando o dízimo das ofertas, e eu peço que vocês possam se sentar nesse momento, no momento que vocês estão dando o dízimo das ofertas, vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo amadurecidos. Então, algo que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês é que em nenhum momento Deus precisa e vai precisar do seu dinheiro. Mas no momento de você entregar o dízimo, é você que está sendo amadurecido, é você que está sendo transformado no Espírito. Porque, querendo ou não, o dinheiro ele tem o poder de ocupar o espaço, o lugar de Deus em nossas vidas. É aquilo que hoje em dia é mais fácil de tomar o lugar de Deus na sua e na minha vida, é o dinheiro. Porque, querendo ou não, o dinheiro te traz poder, segurança. Mas algo que eu oro para que Deus levante uma geração que não dependa do dinheiro, mas dependa totalmente de Deus. Amém. Nesse momento agora vai estar aqui o Pix. Quem também for querer os envelopes, alguém vai. Alguém que for precisar também for de espécie, só levantar a mão, o Israel vai estar entregando os envelopes para vocês. E nesse momento eu quero que você todos se levantem. Mesmo que você tenha ou não tenha para agora, eu quero que nesse momento você ore ao Senhor, para que o Senhor te dê um coração grato a tudo aquilo que Ele já te deu. Estamos hoje na última ceia do ano, um dos últimos cultos do ano, e algo que precisamos ter é um coração agradecido, um coração grato a tudo que Deus fez por mim e por você. Eu acredito que desse ano todo mundo passou por momentos bons, momentos ruins, mas em nenhum momento Deus se afastou de você. Em nenhum momento Deus abandonou você. Se em algum momento da sua vida você se sentiu distante de Deus, tenha certeza que foi por culpa sua, não dele. Então nesse momento eu quero que você feche seus olhos, você entregue o seu ano que passou e o próximo que está vindo a Deus. Você agradeça tudo aquilo que Ele fez por você. Que possamos, como eu falei, ter uma vida baseada naquilo que Deus tem para mim e para você, não baseado no que temos, mas sim no que somos em Cristo Jesus. Pai, nesse momento eu oro, eu entrego esse culto em Tuas mãos, eu entrego, Senhor, nesse momento, essa última culto de ceia. Pai, somos totalmente gratos, Senhor, por tudo aquilo que passamos durante esse ano. Somos totalmente gratos porque nos momentos bons e nos momentos ruins podemos ver e presenciar o Teu poder e a Tua mão. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que nesse novo ano, Senhor, nos ensine cada vez mais e nos ensine, Senhor, a sermos gratos com o pouco que temos, Senhor. Que possamos, Senhor, amadurecermos ao ponto de entender que só precisamos do Senhor. Que possamos entender que não dependemos daquilo que temos, mas sim, Senhor, que dependemos daquilo que nós somos no Senhor. Que possamos entender que somos totalmente dependentes do Senhor. Que possamos entender que não dependemos da nossa situação financeira, da nossa situação emocional, mas dependemos, Senhor, do nosso posicionamento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, agora eu oro também, Senhor, para o pastor Israel que vai estar tendo a palavra, Senhor, que o Senhor trabalhe os nossos corações, abra os nossos corações.
E eu quero pedir nesse momento que você repita comigo: Espírito Santo, abre o meu coração. Eu estou aqui disposto a ouvir a tua voz. Nesse momento que eu tenha ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Só que eu não sou falando aí, boa noite. Melhorou, hein? Teve gente que não sou. Né? Mas o Senhor está de pão. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Quem está triste? Vamos orar. A Bíblia diz que quem está alegre canta. Na Bíblia diz, não, perdão, do Coríntios. Quem está alegre canta, quem está triste ora, é na oração. Nossa, para lembrar isso. Irmãos, eu tenho a grata surpresa de receber amigos de longa data. Eu tenho a honra, né, de estar recebendo tanta gente bonita, feliz, cheia de Deus. Eu quero apresentar cada um de vocês. Está aqui o Márcio. Para mim ele é o Marcinho, vai continuar sendo Marcinho. Eu estava vendo uma foto tocando violão com ele quando eu tinha 14 anos, algumas décadas atrás. Eu estava cantando e ele estava tocando violão, não era a primeira igreja que eu estava cantando. Está aqui também o Davi. Você viu ele cantar, né? Você viu que eu toquei e ele ficou olhando para cá demais, que ele é fera. E ficou. Tenho também a alegria de receber aqui o Ronaldo. Gente, o Ronaldo é meu amigo só faz uns 15 anos. E a gente foi dar uma visita para o Ronaldo esses dias atrás. E ele preparou para nós o café do rei. Quem sabe o que é o café do rei? Irmãos, é o café mais medroso que eu já vi. Pastor, mas o que é isso? Um café medroso? O corajoso, ele vem sozinho, ele é forte, ele é bruto, rústico e sistemático. Forte e amargo, né? Mas foi um café, irmãos, poderoso. E aí, lá naquele dia, a casa dele foi decorada com móveis rústicos. E nós falamos, gente, nós procurando tanto um aparador rústico para colocar na igreja, nós ainda vamos colocar lá. Ao final daquela visita, nós cantamos, nós louvamos, abrimos a palavra. E aí, a esposa dele não pôde estar aqui por questão de cuidado do irmão, a nossa irmã Vera. Ó, pode esperar, pode chegar. Eu e a minha esposa estamos também sem graça. A gente foi fazer uma visita, tomar um cafezinho. Fomos recebidos que nem rei. E aí, irmãos, eu vou falar isso para que você dá uma salva de palmas. Eu espero falar. Quando foi essa semana, eles me chamaram de vídeo. Ó, aqui, pastor, ó. O que o senhor acha? Sabe que serve na igreja? E está aqui, irmãos, o presente que eles deram aqui, ó. Uma salva de palmas. Aleluia! Que o Senhor continue prosperando na vida. Amém. Amém. E já está sendo usado para ele. Amém. E ele ficou lá.
E está aqui também o Benício Soares Santos de Assis. Eles vieram fazer algo muito importante, daqui a pouquinho nós vamos fazer, que é apresentar ao Senhor. E está aqui também a nossa irmã Laurinda. É Laurinda. Eu ia falar Laurinda. Isso é muito bem-vindo. A irmã Laurinda é a mamãe da Luísa. Que bênção. O que nós como igreja vamos dizer para eles, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se bem no nosso meio. Volte sempre em nome de Jesus. Uma salva de palmas para todos os que estão. Aleluia. Eu quero convidar aqui à frente o Marcelo, juntamente com a esposa, Regiane, e o Benício. Irmãos, nós não temos costumes. Nós não temos o costume de tirar bastante foto, viu? Esse momento tem que ser marcado mesmo. Nós não temos o costume de batizar criança, irmãos. Por que nós não temos esse costume? Porque o Benício, ele está ali, ó, ele está nem preocupado com o boleto que o pai tem que pagar amanhã. Ele sabe. O Benício, ele está sendo cuidado, mas ele ainda não tem poder de decisão. Mas Jesus disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque das tais é o quê? O reino dos céus. Então nós apresentamos. Eu tenho essa honra dessa confiança nesse casal vir trazer para a gente apresentar o Senhor. Posso pegar? Será que eu tenho jeito? Será que eu sei? Quero que você fique de pé. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, estende suas mãos para cá. Benício, você é honrado. Você é um homem que veio para dar alegria aos seus pais. Você é cheio da presença do Espírito Santo, cumpridor de toda promessa. Em você se realizarão sonhos que muito tempo foram sonhados. Eu declaro na tua vida, Benício, que você é mais do que vencedor, pregador do Evangelho, um grande adorador na casa do Senhor. Eu declaro que nenhum mal te sucederá, que na escola você vai ser destaque, que os professores vão falar assim: papai e mamãe, seu filho está lendo antes do tempo. Papai e mamãe, seu filho, olha só, ele é um prodígio. Eu declaro do alto da cabeça das pontas dos seus pés, todas as bênçãos reservadas para você. Estenda suas mãos, em nome de Jesus, que eu consagro o Benício ao Senhor Jesus, e declaro que nenhum mal, que nada que o inimigo tinha projetado contra ele vai acontecer. Eu declaro que ele é do Senhor, e nesta noite, no mundo espiritual, inimigo, você não tem poder de tocar nele. Bata em retirada. Senhor, coloca os teus anjos acampados em volta dessa família, guardando e livrando, e por onde o Benício chegar, as pessoas possam reconhecer aquilo que ele carrega a partir de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.
caneta para mim, por favor. Deixa eu lançar. Ó, está escrito assim, ó. Benício Soares Santos de Assis. Nascido em 26 de junho de 2025, filho de Marcelo Soares de Assis e Regiane Celina Berto dos Santos. Foi apresentado ao Senhor em dedicação e gratidão ao Senhor neste dia 7 de dezembro de 2025, na Igreja Graça no Reino Church. Este ato representa o compromisso da família e da igreja em ensinar a palavra, compromisso seu, amar e instruir Benício no caminho do Senhor. Marcos 10:14, deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eu assino o compromisso de ajudar a ensinar. Você vai dizer para cá. Amém, irmãos? E você que vai ter seu filho, faça dessa mesma forma. Sinceramente demais, porque há um tempo atrás o Marcelo ficou só umas 3 horas no telefone comigo, né, Marcelo? E ele pedindo oração: pastor, ora comigo, ora por mim que eu estou querendo ser papai. Você vai ser papai, né? Ora comigo. Eu vou declarar a mesma unção que o Senhor derramou sobre mim na tua vida. Está lembrado? O Benício é resposta de oração. Amém, irmãos? Aleluia. Quem já sentiu Jesus aí? Aleluia. Mas tem mais, tá? Não fica apressado, porque essa é a última ceia do ano. Quem sabe vai ser a última ceia da igreja na terra. Fico feliz pelo teu amém. Amém. Você sabe o que significa isso? Que se essa ceia for a última ceia da igreja na terra, significa que daqui a algumas horas Jesus voltará e ele vai te arrebatar e ele vai comigo. Aleluia, isso é poderoso. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos proclamando o Evangelho de Cristo. Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça. Espírito Santo do Senhor, eu oro para que o Senhor alcance o coração dos meus irmãos, que eu não fale nada de mim mesmo aqui nesta noite, mas que o teu Espírito, através de mim, alcance lugar nesse coração, que o teu Espírito flua neste lugar, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu abro os meus olhos de ver, os meus ouvidos de ouvir, e o meu coração para receber toda a palavra que vem do trono da graça de Deus. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, aleluia. A palavra de hoje, eu quero falar sobre a queda do homem. Eu quero falar sobre a cruz. Eu quero falar sobre
a redenção e sobre a grande instituição que aconteceu em Cristo Jesus. Então eu peço que você preste bastante atenção. Fala para o teu irmão assim, olha, fala para ele, vira para o seu irmão do lado. Eu não sou de falar muito para o teu irmão do lado, mas eu vou falar só uma vez aqui. Prometo. Vira para o teu irmão do lado e fala assim, ó. Fala assim, ó, fala para o seu irmão. Fala assim, ó. Durante essa palavra, fala para ele. Não conversa comigo. Não me cutuca. Porque eu quero receber de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então fala o amém para pactuar. Aleluia. Amados, a palavra de Deus ela é fiel, verdadeira. Bem-aventurado aquele que traz água para o pastor. Obrigado. Ela é fiel, verdadeira. A palavra de Deus ela é inerrante. Ela consegue chegar aonde eu não consigo. Através do Espírito Santo, ela consegue moldar o nosso caráter, consegue nos direcionar, e nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus cria um homem perfeito. A palavra de Deus diz que Ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, todos os atributos de Deus foram colocados no homem. E o homem estava desfrutando, só que a Bíblia diz que chegou um momento que Deus olhou para o homem estava só. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora idônea. E durante o tempo eles estudaram, caminharam. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem. Deus deu uma ordem antes de criar Eva para Adão. Deus deu uma ordem para que Adão guardasse o paraíso. E quando ele teve esse presente de Deus, ele ficou muito intertido. E durante um momento ali de vacilo, Eva come daquilo que não podia comer, participa de algo que não era permitido. E a queda, ela se deu a partir daí. Ela oferece para Adão aquele fruto proibido, e eles caem em si. Eles chegam lá, abrindo a visão que eles estavam nus. Deus, quando fala para o homem, para ele guardar, fala só, pode comer de tudo, pode participar de tudo, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode participar. E aí, quando ele fala isso, ele ainda diz, porque no dia que você comer, certamente vai acontecer com ele. Vai morrer. Certamente morrerás. Quando o homem cai, a primeira coisa que ele faz é tentar dar um jeitinho, queridos. É tentar tampar a sua nudez. Ele pega a folha da figueira, faz ali uma roupa improvisada, uma tanguinha, falam aí que era uma tanguinha, não sei se era. Mas ele faz uma roupa improvisada para tampar o quê? A nudez. E se esconde, por quê? Por que ele se escondeu? Ele ficou com medo, o pecado trouxe nele medo do quê? Da morte. Até então não havia morte. Até então essa palavra não era nem estava no dicionário. Até então não sabia-se que um ser vivo podia morrer.
vivia em harmonia com todos os animais. Naquele tempo, o leão não era um predador que pegava uma presa ali e comia. Naquele tempo, creio eu que ele passava. Ele comia frutos. Mas a Bíblia é bem clara que com a queda, logo em sequência, quando Deus chega diante de Adão, primeiro Deus pergunta, né? Adão, Adão, aonde está? Eu estou escondido aqui porque eu estou com medo do Senhor me matar. Sim ou não? Essa que é a história que é conhecida ou não? Vocês estão comigo, irmãos? Eu me escondi porque eu estou nu. A palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus faz para ele roupas com pele de um animal. Eu fico imaginando Adão vendo a morte pela primeira vez. Eu fico imaginando Adão, vamos imaginar, a Bíblia não fala exatamente, mas vamos imaginar que era um cordeiro, porque tudo aponta para que seja um cordeiro. Imagina que esse cordeiro era muito brincalhão e ele colocou o nome dele de Zé, porque Adão estava dando nome para os animais, irmãos. Zé era amigo de Adão, brincava com ele. Então, um pouco Adão, por conta da sua desobediência, vê o seu amiguinho ser morto, e as peles do seu amigo foram usadas para tampar a sua vingança. Houve o primeiro derramamento de sangue de toda a eternidade. Até então, nunca havia tido um derramamento de sangue. Eu estou passando por cima aqui para a gente chegar no objetivo. A queda do homem deu origem a uma necessidade de redenção. A queda do homem trouxe uma necessidade, como Deus é misericordioso, porque a misericórdia de Deus é exatamente a causa de nós não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Deus sendo um Deus gracioso e misericordioso, Ele profere maldições contra a serpente. Ele falou para a mulher que a mulher a partir dali teria dor no parto. Mas quando ele vai falar para o homem, o cabeça da criação, Deus não lança uma maldição no homem. A Bíblia diz que Deus fala com a terra: maldita é a terra por causa de ti, por causa de você, Adão. A terra se tornou maldita. A partir daqui ela vai brotar espinhos e abrolhos. Você que ficava preocupado só em dar nome nos bichinhos, agora vai ter que ir lá. Vai ter que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. Foi essa que foi a palavra de Deus. Pastor, mas o homem que pecou não é digno de morte? Sim. Todo homem sem Jesus é digno de morte. Porque o salário do pecado, ele é o quê? Fala comigo. A morte. Mas o dom gratuito de Deus, ele é a vida eterna. Abra comigo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Adão foi o cabeça da criação, e através de Adão veio o pecado habitar entre nós. Herdamos de Adão algo como maldito, algo de maldição.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Prometa para mim, por favor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tem pessoas que às vezes vão falar assim: mas peraí, como você vai falar que o que é pecado e o que não é pecado? O pecado já tinha reino, já estava reinando antes mesmo de Deus colocar exatamente o que era o pecado. A lei foi dada a Moisés para que o homem entendesse que você é pecador. Isso foi transgredido. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Mas antes da lei, pecado já era pecado, e pecado conduzia à morte. Mas a Bíblia diz o seguinte: porque por um só homem o pecado entrou no mundo, a morte também passou a todos por causa da queda. É justo. Outro dia eu falei sobre isso. Você está doidinho para falar ainda, João? Anota que não vamos falar lá em casa. É justo. Adão decidiu comer daquilo que não podia. Eva decidiu comer daquilo que não podia. Mas como que eu não estava no Éden? E eu herdei. A Bíblia diz: por um só homem, Adão. Diz aí os brincalhões que quando a igreja for arrebatada e encontrar Adão no céu, vai ter até uma fila. Os caras do MMA vão pegar ele. Com a morte, com o pecado, nós perdemos o acesso, perdemos a comunhão, perdemos a vida eterna, perdemos algo que não tinha como permanecer. Porque o homem, ele era, irmão, você concorda que o homem era imortal antes da queda? Ele era imortal. Ele tinha um corpo que ele podia ver Deus face a face. Ele podia andar, a Bíblia diz que no final do dia, Deus vinha ter um tempo com o homem, trocar ideia, mas. E aí, meu filho, como é que você está? E aí? Oh, Deus, olha, descobri uns bichos diferentes, eu vou falar desse, coloquei na lagarto. E aí, como é que ele é? Não, ele é diferente. Tem um outro lá que tem uma barbichinha, você colocou o nome dele de iguana. Não só esse exemplo aqui, não seja, né? Mas ele tinha liberdade, ele tinha acesso. A primeira coisa que o pecado fez foi tirar o acesso. Porque o próprio homem foi se esconder, porque ele entendeu que agora ele está nu. Como que eu posso chegar diante de Deus nu? Como que eu posso chegar diante de Deus dessa forma? Porque eu estou num corpo de pecado. Tem algo que mudou. A humanidade caiu em condenação e não podia se salvar. Por causa da queda, a cruz se tornou inevitável. Por causa da queda, a cruz se tornou inevitável. Jesus não se entregou na cruz. A cruz foi a consumação da entrega que já havia sido feita antes da criação do mundo. Nós vemos esse sacrifício no Éden, e em todos os eventos a seguir, você vê Jesus sendo apontado, você vê Jesus sendo
nós estamos aqui para celebrar a morte. Mas como se celebra uma morte? Porque essa morte não é qualquer morte. Essa morte mudou a história da humanidade. As pessoas choram na morte. Nós estamos celebrando a morte dele até que ele venha. Jesus vai falar do coração nesta noite. Em Gênesis, o cordeiro tem o seu sangue derramado. Eu creio que é o cordeiro. Você pode acreditar que é um outro animal, não tem problema. Mas esse animal sendo morto no Gênesis, aponta para quê? Para Cristo. Gênesis 3:21. Projeta para mim, por favor. Gênesis 3:21. Primeiro sangue derramado para cobrir. E o Senhor fez Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Lá no Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 13, vamos se projetar, depois, se você tomar nota, aonde passava a casa que tinha o sangue nos umbrais. O sangue de quem? O sangue do cordeiro. Essa casa, o anjo da morte não podia entrar. Eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Em Levítico 16:14, o sangue é o sangue que aplaca a ira de Deus, a propiciação, apaziguamento de ira. Em Isaías 53:4, ele é o cordeiro profetizado, que leva dores, culpas e castigo. Abra comigo, Isaías capítulo 53, versículo 4. Ele é o cordeiro de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele é o cordeiro profetizado. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro identificado, está sendo identificado como cordeiro. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, o cordeiro que aplaca a ira de Deus, a propriação, ao qual Deus propôs para a sua propriação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Ele é a propiciação pelo sangue. A crucificação, queridos, ela é o centro da redenção divina. Se no Velho Testamento, todas as vezes que tinha um sacrifício apontava para Jesus, na crucificação, o centro da redenção aconteceu. A maldição do
madeiro foi lançada sobre ele. Abra comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele se tornou maldição para nos dar a bênção. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Havia uma cédula já escrita: todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é maldito. Mas ele se tornou maldição para que nós pudéssemos alcançar redenção e bênção. Sabe o que é interessante, irmãos? Lá no Evangelho, abre para mim, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 23. Quando eu estava preparando esse esboço, eu fiquei encantado com essa revelação que o Senhor falou no meu coração. Marcos capítulo 15, 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Eu fiquei intrigado. Por que eles deram vinho com mirra? Qual o sentido de dar vinho com mirra? O que é mirra? O pessoal fala que é perozinho e tal. Eu fiquei imaginando pegar o vinho, né? Não é suco de uva, não, irmão, é vinho. Era comum alguém que tinha algum problema tomar vinho com mais alguma coisa como remédio. Paulo, quando vai falar para Timóteo estava com problema de estômago, fala assim: ó, eu começo a tomar vinho, mas não era um vinho medicinal, porque ele estava com problema. Aí o que eu fui entender? Por que deram um vinho com mirra? Por que ofereceram vinho com mirra para Jesus? A mirra adicionada ao vinho tem um poder anestésico. Eu não sabia disso. Quando associados, tem poder anestésico. Então, em Marcos capítulo 15, versículo 23, ele já estava crucificado e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Gente, para analisar. O Guilherme estava aqui mais cedo e ele falou assim: pai, eu vou com dor de cabeça, vou ver se um acidente foi ontem, na tua cabeça e tal. Eu falei: você tomou remédio? Não tomei, eu tenho que tomar. Se eu e você que tem uma dorzinha, a gente toma um Dorflex, toma uma dipirona, será que só eu tomo remedinho aqui para ter dor? Todos nós tomamos, né? Agora imagina alguém que está crucificado, e aí o guarda fala assim: olha, toma um pouquinho de mirra com vinho para amenizar essa dor que você está sentindo. Talvez eu e você estivesse na mesma posição. Aí ele fala o seguinte: logo o copo, porque eu não estou aguentando essa dor. Ele já tinha sido açoitado, ele já tinha sido espancado, ele já tinha carregado uma cruz pesada durante a sua paixão. Gente, é profundo demais isso. Alguém vem e oferece um anestésico para ele. O senhor não quer um anestésico? Toma vinho. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele não tomou. Por que ele não tomou, querido? Sabe por que ele não tomou? Abra comigo Isaías capítulo 53, versículo 4 novamente. Porque ele precisava cumprir essa palavra que o profeta Isaías profetizou sobre ele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tinha que passar por isso, ele queria passar por isso, levando toda essa dor, para que ninguém falasse: ah, mas ele tomou o vinho comigo.
até nisso ele cumpriu. Ele não quis aliviar a sua dor, porque ele queria carregar a minha dor, a tua dor. Deixa eu analisar. Ele não quis amenizar o teu sofrimento, para que eu e você tivéssemos acesso ao alívio que temos nele até hoje. É engraçado que quando você olha, comigo João, capítulo 19, Evangelho de João 19, 28. Novamente alguém vem e oferece algo para ele beber. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Alguém vem e oferece para ele vinagre. Pastor, mas ele não aceitou o vinho com mirra e agora ele vai aceitar o vinagre? Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre com esponja, e pondo-a no misopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está, tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Abra também Salmos 69, 21. O vinagre foi aceito para cumprir outra profecia. Jesus é detalhista. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber o quê? Vinagre. Ele cumpriu tudo. Só que a gente tem que parar para analisar que durante a trajetória entre o sinédrio, entre a vergonha pública, entre ser coroado com uma coroa de espinhos, entre ser esbofeteado, cuspido, açoitado, e o açoite não era qualquer açoite, tinha esferas de metal, pedaços de ossos nas suas extremidades, aonde aquele chicote pegava, arrancava carne, ele ficou totalmente ensanguentado. Ainda carrega uma cruz pesada, é colocado na cruz, num horário onde os solos estavam em cima, apertado. Quando ele fala eu tenho sede, é porque literalmente ele estava desidratado. Fisicamente, o corpo humano, ele tem seus limites. Mas sabe por que Jesus pediu água? Por que Jesus falou tenho sede? É porque logo em seguida ele tinha algo muito importante para dizer. Eu bebo muita água. Quando você fala, ou quando você está numa situação dessa, eu creio em Jesus, ele estava com a boca seca, colando, né? Buscando os últimos gotas de saliva. Jesus tinha algo a dizer. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha para o matador, muda. E ele não disse nada, ele só respondeu Pôncio Pilatos, quando perguntado. Mas no seu caminho ele não disse nada. Na cruz ele fala algumas coisas, direcionando cuidado para a sua família. Mas chegou um momento que ele tinha que bradar. Chegou um momento que ele tinha que gritar. Abra comigo de novo, 18, 28. João 19, 28. Ele tinha que gritar, ele tinha que colocar isso bem claro diante de todos. A palavra tetelestai, que é estar consumado, não é somente estar consumado de
estar finalizado. Tetelestai era o nome que era colocado nos contratos quando ele tinha sido pago. Se você pagasse um tributo, eles faziam um carimbo ali escrito Tetelestai, está pago. Próximo. E quando Jesus tomou o vinagre, era para ser água, era um vinagre, mas mesmo assim, ele disse: está consumado, a dívida está paga, cumpri todas as promessas, cumpri todas as profecias, levei sobre mim todo o pecado da humanidade. A partir daí, irmãos, começa a acontecer uma série de eventos. A palavra de Deus é bem clara. O templo de Salomão, imponente, lindo, maravilhoso, tinha alguns lugares. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Imagine, olhando aqui nesse prédio, que o átrio é ali onde o nosso irmão Roger está. Imagine que o lugar santo é aqui onde nós estamos. E que atrás de mim, onde tem essa parede, tem uma cortina, mas não é uma cortina qualquer. Não é um véu qualquer. É grosso, pesado. E atrás desse véu tinha a arca da aliança, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar. A palavra de Deus é bem clara, que quando Jesus declara Tetelestai, está consumado, o véu rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27:51, abre aí, por favor, projeta para mim. Deus rasga o véu de cima a baixo. Quem rasgou o véu? Deus. A partir de uma palavra, está consumado. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Pode continuar. Nossa. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Próximo. Olha só o evento. Olha só quando o acesso começou a acontecer. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Próximo. E o centurião e os que estavam com ele guardavam Jesus. Vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os eventos começaram a acontecer. O véu foi rasgado. O acesso que o homem havia perdido a partir desse dia foi restaurado. A partir desse momento, o acesso que o homem não podia mais ter, o relacionamento do homem era somente através de outro homem escolhido por Deus, através de um sumo sacerdote. O homem se relaciona com Deus com medo. A partir de agora, o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu e você temos livre acesso ao trono de Deus. A justiça estava sendo feita. Sabe, Deus não deu desconto por Jesus ser seu filho. Vou fazer por menos. Eu vou amenizar, deixa eu já levar. Não. Assim como o povo lá no Egito teve que comer todo o cordeiro, e aquilo que eles não comeram teve que queimar, e teve que pegar o sangue e passar nos umbrais,
Jesus teve que comer tudo. Jesus teve que passar por tudo. Vocês estão me entendendo? O sacrifício de Jesus não é qualquer coisa. O sacrifício de Jesus é muito profundo, pesado, e nós devemos valorizar. Nós não estamos aqui numa ceia simplesmente por ser um dia especial, um dia que a gente às vezes coloca até uma roupinha melhor na vida aqui. Não, nós estamos aqui porque nós lembramos que naquele grande dia o nosso acesso foi restaurado. Nós tivemos a oportunidade de sermos perdoados pelos nossos pecados. E além de ser perdoados, a dívida foi paga de uma vez por todas. Aleluia! Aleluia! Ele tomou o que era nosso na cruz. A cruz foi o lugar onde a grande substituição aconteceu. No Éden morreu o Zé, o cordeirinho do Adão, que ele nem imaginava, mas na cruz Jesus se revelou. Vocês estão entendendo, queridos? Aquele cordeirinho que Adão nem sabia quem era, quem representava era o próprio Cristo. A grande substituição, a troca divina foi o lugar na cruz. A cruz foi o lugar onde foi feita a maior troca da história. Ele tomou o que era meu para me dar acesso ao que é dele. Nós recebemos o que é dele, queridos. Ele pegou o meu pecado e me deu a sua justiça. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele tomou a minha maldição para me dar a sua bênção. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Não aceite viver uma vida sendo escravizado, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Abra comigo também Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito daquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele pegou a ira que era contra nós e nos deu a sua graça. Pode dar glória a Deus, querido? Ele pegou a ira que era de Deus contra a humanidade, colocou sobre si na cruz do Calvário e nos deu graça. Sabe o que significa graça? Fala comigo: favor imerecido, totalmente injusto aos nossos olhos, mas Ele nos deu essa oportunidade. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, o qual Deus propôs para a sua propriação, para a propriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ele levou sobre si a rejeição e nos deu a aceitação. Nós éramos rejeitados, mas Ele levou a nossa rejeição. Abre comigo Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Eu era rejeitado, eu era indigno, mas Ele tomou sobre si a rejeição e me deu a aceitação. Para o louvor da sua glória, me fez agradável no amado. Tomou a minha morte e me deu a sua vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10: o ladrão
A gente, sem Jesus, a gente estava assim com Adão: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para lhe dar o quê? Vida. E vida em abundância. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele fez uma grande substituição. A substituição na cruz não foi simplesmente falar sobre o pecado, abrange muito mais coisas. Ele se tornou pobre. Pastor, mas como assim? Explica melhor. Sim. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, vai dizer o seguinte: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Quer dizer então que eu tenho direito de ficar rico? Tem. Porque ele se fez pobre para você ficar rico. E uma das áreas que você vai ficar rico também é de dinheiro. Mas você vai ficar rico de saúde. Você vai ficar rico de filhos. Você vai ficar rico de um matrimônio abençoado. Você vai ficar rico de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para você. Porque ele se fez pobre. Ele assumiu a nossa posição. Nós recebemos a dele. Antes eu podia, no mínimo, talvez, ser servo. Obrigado, minha vida. Mas agora em Cristo, eu não sou servo. Pastor, mas como assim? Não, você não é servo, não. Pastor, mas já ouvi na igreja a vida inteira que eu sirvo a Jesus. Porque é melhor servir do que ser servido. Sim. Amém. Mas o servo serve esperando apenas uma recompensa. E quando recebe a recompensa, ele vai embora. O filho serve e tem acesso a tudo que é do pai, porque ele é filho. E uma vez que você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Glória a Deus. Então você não é servo, você é filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Verso 6: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama. O que ele fala? Abba. Sabe o que ele fala? Papaizinho. Tem intimidade. Assim, versículo 7: já que não és mais servo, mas filho, e também herdeiro de Deus. Eles querem zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo deles. Ele pegou a minha vergonha e me deu a sua glória. Hebreus capítulo 12. Olha só o que a Bíblia fala: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo o gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Ele recebeu sobre si a minha enfermidade e me deu a sua cura. Ele levou sobre si a minha culpa e me deu a sua vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 3
mortes dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado. Eu quero que você está glória a Deus, vou terminar isso aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principais e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele cravou na cruz do Calvário a acusação contra você, contra mim. Você não tem que pagar mais nada. Pastor, você não sabe a minha vida. Olha lá que eu já fiz muita coisa errada. Você não... Jesus já pagou. Já pagou. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Vai ser levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados para o sopro madeiro, para que mortos para pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 10 vai dizer: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Quero te falar algo muito poderoso, meus queridos. Tem gente que está crucificando Jesus todo mês. Ah, mas eu não sou digno. Ah, mas eu não tenho possibilidade. Por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Não tem dívida, está tudo cravado na cruz. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou para toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. O pecado veio, sim. É culpa do homem? Sim. Nós herdamos do pecado? Sim. Nós não estávamos lá no Éden, nós não merecíamos isso? Sim, não veio, vamos lá. Mas Jesus levou sobre si aquilo que você e eu não podia fazer. Você não estava no Éden e herdou algo que você não fez, mas também na cruz você não estava e recebeu o perdão, a glória, a santificação, a restauração por intermédio de um único sacrifício. Essa noite é noite onde tudo se conecta. Essa noite é a noite onde a gente reconhece que realmente a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aquilo que Jesus disse, que sem mim nada podeis fazer. É uma verdade, é uma realidade. A queda, ela abriu um problema, mas Cristo trouxe uma solução. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A cruz foi o tribunal de Deus contra a humanidade. Foi a execução daquilo que ele tinha dito no passado. Aleluia. O sangue de Cristo foi o pagamento. Ele foi traspassado por nossas transgressões. O véu rasgado foi a prova que agora nós temos acesso. A graça a partir de então é a nossa nova realidade. A grande substituição da cruz nos trouxe como resultado graça.
consumada. Por que você quer pagar alguma coisa? Por que você acha que você vai conseguir pagar alguma coisa? Por que você acha que Adão conseguiria fazer uma roupinha para ele tampar a nudez dele diante de Deus? Para de tentar fazer algo que somente o sangue do Cordeiro pode fazer. Essa noite é noite de reflexão. A Bíblia diz que nós estamos aqui reunidos até que Ele venha. Hoje é noite de reflexão. Eu devo chegar diante dele com ousadia. Agora eu não vivo mais baseado em ser um bom homem, embora isso é muito bom. Eu vivo baseado em Cristo, porque quando eu estou firmado em Cristo, agora não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E as coisas velhas, antigas já passaram, tudo se fez novo. Quem é de Jesus aqui nessa noite? As coisas velhas passaram, já foi pago. Pastor, mas tem hora que eu caio no mesmo problema. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Chegou o momento de viver em novidade de vida. Aleluia. Mas mesmo que você tenha os seus desvios, existe perdão para você, existe favor disponível para você. Quero te convidar para a nossa cabeça, fechar os seus olhos. Vou convidar aqui Marcinho. Eu quero te fazer uma pergunta que você reflita nela. E dentro do teu interior você fale com o Senhor. Senhor, talvez você está falando assim, Senhor, eu não estou relacionando com o Senhor porque eu acho que eu estou devendo. O Senhor quer tirar essa culpa de cima de você. Talvez nessa noite você fale assim, olha, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais esperança. Eu quero dizer para você que você é amado do Senhor, é amado do Senhor. O Senhor te ama de uma forma tão profunda. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Coloque diante dele agora nesta noite, Senhor, eu preciso te alcançar nessa área, mas tenha convicção que você já foi perdoado, que você já foi alcançado pelo amor do Senhor. Ah, mas eu não consigo alcançar. Olha, coloque sobre ele a tua ansiedade, coloque sobre ele o teu problema, coloque sobre ele a tua dor, mostre para ele aquilo que você não está conseguindo e tome sobre você a justiça dele. Faça nessa noite. Você precisa fazer um concerto com ele. Faça um concerto com ele. Fala com ele. Jesus, eu errei nessa área, preciso de me sentir limpo. E talvez o teu sentimento para ti pegando peças. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é baseado em você, mas hoje fala para ele, abre a boca. Alguém que morreu antes da fundação do mundo, que se entregou por mim e por você, ele está aqui
escolhi. Antes que você nascesse, ainda pequeno e informe, eu te conheci no ventre da tua mãe. A palavra de Deus diz que ainda que teu pai e tua mãe te desampararam, o Senhor jamais te desamparará. É noite de perdão, é noite de transformação, é noite de unção. Eu quero te dar um minuto para você fechar os teus olhos e falar com Ele. Eu quero te dar um minuto para você não perder a oportunidade. Enquanto isso, porque a pastora, mas um obreiro para estar aqui me ajudando a servir essa ceia. A ceia do Senhor é para todos aqueles que creem em Cristo e confessam Jesus como Senhor. A ceia do Senhor é para você. A ceia é o antídoto. A ceia é o alimento. Todos que creem em Jesus tem livre acesso à mesa. Eu não posso dizer para você que você não tem acesso, porque o acesso à mesa dele foi dado lá na cruz, através do sacrifício dele. Abre comigo Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim.
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe uma coisa? Tem muitas pessoas que deixam de participar do culto de ceia, porque esse culto é o culto mais triste para ele, porque tem alguma coisa que ele acha que ele não foi perdoado, que ele está em pecado e ele não pode participar. Quando o homem examina-se a si mesmo, ele chega ao final de si e ele entende que sem Jesus nada pode fazer. Sem Jesus nada. Aí ele entende que somente através do sacrifício de Jesus é possível viver e desfrutar. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso não é condenação. Comer e beber indignamente e não discernir o corpo do sangue é aquele que não crê ou que come por nada. Para ele apenas uma bebida, para ele apenas um pedaço de pão. Mas para mim e para você é o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Pega teu, fica de pé no teu lugar. Pega o teu pão. Levante ele comigo assim. E você vai dizer em alto e bom tom: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz em meu lugar. Ao comer o pão, eu recebo da plenitude do seu corpo. No corpo de Cristo não há enfermidade, não há maldição. O corpo de Cristo é saudável. Ao comer este pão, eu recebo a saúde divina, plenitude da sua vida. Ao comer o pão, eu recebo cura em nome de Jesus. Pode participar do pão a todos. Levanta o cálice. Diz assim: este cálice é a nova aliança do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ao tomar o cálice, estou declarando: os meus pecados foram perdoados. O Senhor jamais, nunca mais se lembrará dos meus pecados, pois a graça de Deus me alcançou. Ao tomar este cálice, eu piso
Digam amém. Aplauda o Senhor. Cumprimente o teu nome. Diga para
0 a 100.